fazer isso, né? Como se sugere que se faça isso de maneira a otimizar o tempo e de maneira mais, vamos dizer assim, atual. É resolvendo isso através de um algoritmo, né? A partir do Scilab. Então, nós vamos fazer isso a partir do Scilab, exclusivamente a partir do Scilab. Bom, então o Scilab vocês já abriram, já baixaram, já estão trabalhando com ele. E eu acho que aí não vai ser o único conteúdo que a gente vai trabalhar exclusivamente com o Scilab. Depois nós temos lá mais algumas coisas que a gente vai usar o Scilab, tá? Na parte de interpolação, principalmente. Então tá. Bom, então aqui é a janela do Scilab e quando a gente vai resolver o método, vai resolver um algoritmo, implementar um algoritmo como o método de Newton, a gente vai ali naquela setinha, ali apontando essa seta bem grande para mostrar aonde fica, né? Você vai lá e ali então nós temos o editor, né? Quando eu abro o editor do Scilab, né? Ele vai abrir então essa janela aqui, né? Opa. Então eu venho aqui, ainda na área de trabalho, né? Eu venho aqui nesse íconezinho aqui e aí vai abrir o editor. Tá? Bom, quando a gente abre o editor lá naquele íconezinho do lápis, a gente tem essa tela aqui. Essa tela aqui, então aqui a gente vai digitar, né, o algoritmo, a gente pode apagar, né, o que está errado, porque no caso anterior, né, vocês já viram, não tem como, a gente erra alguma coisa, ele dá o aviso de erro e não tem como apagar. Aqui não, aqui se a gente digitou alguma coisa errada, a gente nem apaga, enfim, isso aqui é um editor. Tá. Então, como é feito, né, aqui o algoritmo, basicamente? Então, a gente vai escolher um arquivo novo, né? Então, abre um arquivo novo. Depois, a gente vai salvar esse arquivo, né? Então, isso aí é já bem conhecido de vocês, esse ícone. A gente vai recortar, copiar ou colar as coisas usando esses ícones também, né? Isso aí também já é bem conhecido de vocês. E a gente vem aqui em executar, né? Então, executa após salvar, aqui ele sempre pede para salvar e depois executar. E esse comando aqui, ele já executa e salva ao mesmo tempo, tá? Os dois comandos fazem a mesma coisa, só que um executa, pede para salvar antes de executar e o outro executa e salva. Tá? Bom, o algoritmo eu já deixei para vocês lá no Moodle, ele está ali no Moodle, vocês podem abrir ele, copiar ele e já colar direto no editor. Né? Usando até o Ctrl+C, Ctrl+V, ele cola também. E no algoritmo que eu passei para vocês lá, né, ele, então, o que acontece? Como dizer assim, essa parte aqui é a parte inicial, né? Ou seja, é a parte que a gente não mexe. Ou seja, aqui é o ponto inicial, o chute inicial, e esse N é o número de iterações. Ou seja, quantas vezes eu quero repetir o processo. Qual processo? Aquele processo que nós estávamos fazendo ali, que nós calculamos um x1, né? A gente pode fazer isso repetindo esse processo 100 vezes, por exemplo, como está aqui. Né? Se nós fôssemos fazer isso 100 vezes, olha, talvez umas 3 horas, né? Fazendo isso. E o computador vai fazer isso aqui em 5 segundos. Tá? Então, esses comandos iniciais aqui são para limpar a memória, né? Eles sempre vão aparecer nos algoritmos que eu faço. Aqui é o chute inicial, aqui então o número de iterações. Então lá no algoritmo, então tem essa parte aqui que aí começa então, uma parte também onde vai ter que se mexer, né?
que é a seguinte. Essa parte aqui corresponde ao sistema, né? Qual sistema eu estou resolvendo? Então, eu chamei de F1, né? Eu chamei de F1, a primeira equação do sistema. Eu chamei de F2, a segunda equação do sistema, né? Como estava denotado lá, né? Nos slides anteriores. Então, isso aqui a gente vai ter que mexer sempre, né? A gente sempre vai ter que digitar aqui a função que a gente está trabalhando. E ver, né? Olha só, era x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Como é que eu digitei? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Não tem nenhum mistério na digitação disso aqui. Né? Porque aqui eu já criei a função, já criei todo esse aparato aqui, né, de criar uma function para facilitar. Da mesma maneira com a matriz jacobiana. Né? Eu já criei a função, né? Já criei a função, então aqui, quando eu estou colocando J11, eu estou me referindo a esse elemento aqui, que corresponde a essa derivada aqui. Então, essa nomenclatura que está aqui, tá? Ela já está de acordo com o que está aqui. Então, J11 é a derivada de F1 em relação a X. Né? O J12, esse elemento aqui, corresponde a essa derivada aqui. Já está esquematizado, já está organizado para ser dessa forma. Né? Não precisa ter dúvida na hora de organizar. O J21, que é esse aqui, né? Ele, então, corresponde à derivada da F2 em relação a x. Né? E esse aqui é o J22, né? Que corresponde à derivada da F2 em relação a y. Então, se você pensar que, né? Se eu tenho J, vou botar aqui IK, né? Com índice, o I corresponde à função. A função F1, a função F2. Então, isso aqui é F1, passa a derivada em x. F1, derivada em y. F2, derivada em x. F2, derivada em y. Né? Aqui ele está se referindo à função e aqui está se referindo à derivada. Enfim, mas não tem mistério, isso aqui já está bem organizadinho aqui. Né? Então, isso aqui a gente tem que mexer. Né? Então, a gente mexe aqui nesses 4 itens e você vê, escrever aqui, digitar isso aqui também não é um mistério. Tá? Essa parte aqui a gente não mexe. Né? Eu chamei de núcleo do algoritmo. A gente não mexe aqui. Isso aqui serve para todos os problemas. Então, aqui ele começa a iteração. Né? Aqui está o sistema linear, a parte mais dura do núcleo do método de Newton. Está aqui. Né? Aqui está aquela questão do xk mais 1, do xk e do delta xk mais 1. Aqui, então, por fim, ele está calculando o erro. Então, como o algoritmo, né, ele é recursivo, ele é iterativo, depois disso, depois que eu calculei o x e o y, eu volto de novo e repito todo o processo, né, até completar o for. Vamos fazer um outro sistema. Vamos pegar esse sistema aqui. Né? Esse sistema. Então, esse sistema aqui, né, eu passei, ele foi escrito dessa forma, e aí, então, eu peguei tudo que está do meu lado direito, passei para o esquerdo. Tudo que está do meu lado direito, passei para o esquerdo. E igualei, então, a 0. Muito bom. Então, quem é meu F1? Meu F1 é isso aqui, essa expressão. Quem é meu F2? É essa expressão aqui.
Ok. Então, quem vai ser a matriz jacobiana? Quem vai ser a matriz jacobiana? Então, eu vou derivar isso aqui em relação a x. Derivando isso aqui em relação a x, vai ficar 2x menos 1. Aqui, derivado em relação a x. Se eu derivo agora em relação a y, vai ser menos 1. Agora eu vou derivar isso aqui em relação a x. Vai ficar 5y menos 2x. Se eu derivo em relação a y, vai ficar 1 mais 5y. Aqui. Certo? Muito bom. Eu peguei o problema, escrevi na forma da F1, F2 e calculei a matriz jacobiana. Feito isso aqui, que é a parte preliminar, a gente vai partir para o algoritmo. Ou melhor, partir para o gráfico. Por quê? Bom, aqui a gente pode ver quantas soluções existem, né? Então, por exemplo, quantas soluções tem? Eu tenho esta solução, aqui eu tenho uma solução, aqui eu tenho duas soluções, aqui eu tenho 3 soluções. Eu tenho 3 soluções. Certo? Ah, vi isso no gráfico. Muito bom. Então, uma solução, 2 e 3. Tá. Nesse caso aqui, como eu tenho uma inclinação muito grande, a curva, né? Existe então ali sempre uma dúvida, será que o método de Newton vai funcionar? Enfim, ali é um lugar onde às vezes o método de Newton pode criar caso. Né? Ou seja, eu tenho uma reta tangente muito íngreme, né? Eu tenho um ângulo muito grande ali. E aí pode dar problema. Tá. Então, o que eu faço? Né? Eu venho aqui e dou o chute inicial. Né? Eu venho e dou o chute inicial. Eu peguei e chutei 2 para x e 0,2 para y. Então, eu peguei qual ponto? Eu peguei esse ponto aqui, 2 para x, está lá no fundo, né? E 0,2 para y. Então, como eu peguei um ponto que está por aqui, é bem mais para lá, né? Imagino eu que ele vai vir para essa solução aqui. Porque na hora que eu escolho um ponto, eu também já vou imaginando para onde que ele vai convergir. E da maneira como o ponto que eu peguei, que está para lá, é 2 para x e 0,2 para y, eu imagino que ele vai vir convergir para cá. Tá. Então, aqui, né? Aqui eu dei esse chute. Posso fazer apenas uma iteração? Posso. Posso fazer 100 iterações? Posso. Foi como está ali, né? Feita 100 iterações. E ali, então, está o sistema, né? Então, eu digitei o x ao quadrado, o y mais x ao quadrado, né? Menos x menos 0,5. E depois o y mais 5xy menos x ao quadrado. Tá. Vou fazer o seguinte. Vou fazer isso no Scilab. Vamos ver aqui. Vamos resolver isso. Vou fazer o seguinte. Eu vou lá no Moodle de vocês e vou pegar o algoritmo. Então, o algoritmo está aqui, né? Copiei. Clássico Ctrl+C, Ctrl+V. Venho aqui e colo. Colei todo. Vamos ver aqui. Esse algoritmo que eu passei para vocês,
a gente vai descomentar, né? Aqui eu comentei, por exemplo, os print, né? As saídas. Então, eu vou abrir as saídas para as saídas fazerem as contas. As saídas aparecerem lá na tela, né? Bom, aqui está saindo. O que está saindo aqui? Aqui está saindo o x e o erro de x. Aqui está saindo o y e o erro de y. Essa parte aqui, eu não sei porque eu botei. Isso aqui não precisa. Tá. Então, aqui são as saídas, né? Saída de x, né? O erro de x, saída de y e o erro de y. Bom, o nosso problema ali, eu estava dando como chute inicial 2 e 0,2. Eu vou diminuir as interações, vou fazer 20 interações só para ver o que acontece. E aqui, então, eu vou, né, digitar o meu problema. Bom, o meu problema ali ficou, era y mais x ao quadrado menos x menos 0,5. Então, aqui, então, eu digitei o meu F1. Meu F1 era esse, simplesmente assim, sem grandes mistérios. Agora vamos para o F2. Y mais 5 vezes x vezes y menos x ao quadrado. Bom, agora, então, eu vou digitar as derivadas. Professor, uma dúvida só ali. Quando o senhor multiplicou 5 vezes xy, não tem necessidade de botar parênteses aqui no Silab, não? Não, pode botar parênteses, mas não faz diferença, né? Se eu botar parênteses... Tem isso. Né? Não faz diferença, só, vamos dizer assim, só polui. Botar isso aqui só polui. Entendi. Né? Tá? Aqui. Então, aqui eu faço a derivada do F1 em relação a x. Se eu faço a derivada do F1 em relação a x, vai ficar 2x menos, né? 2x menos 1. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu diminuo aqui, porque daí eu enxergo aqui. Vamos fazer... Troca. Aqui. Aqui. 2x menos 1. A outra derivada. Como é que fica? Eu vou derivar em relação a... Aqui. Eu consigo enxergar. Então, se eu for derivar, então, a J1, 2. Então, eu vou derivar a F1 em relação a Y. Isso aqui vai ser 1. Eu vou derivar a F2 em relação a X. A F2 derivada em relação a X. Tá. Vai ficar quanto? Vai ficar 5 vezes Y menos 2 vezes X. E a J2, 2, né? Ou seja, a F2 derivada em relação a Y vai ficar, então, 1 mais 5 vezes X. Ok. O resto a gente não precisa mais fazer, né? O resto aqui a gente já não mexe mais. Tranquilo. Então, agora é simplesmente vir aqui e mandar rodar, né? Executar. Então, eu venho aqui e executo. Ah, mas antes disso ele vai mandar eu salvar. Então, vou botar aqui sistema neutro. Salvei. Eu não posso fazer nada, não posso rodar nada sem salvar. Né? Quando não está salvo, ele pede para salvar. Salvei. Então, vamos ver se executou. Ó, executou. Então, vamos compartilhar a tela. Qual é a tela? Essa aqui. Então, tá. Então, vocês estão vendo agora que executou, né? Que executou. Deu para x 1,23 e para y 0,21. Né? Bom, se a gente for olhar
aqui, né? O que nós vemos? O meu x está em torno de quanto? O meu x está em torno de 1,21, né? E o meu y está perto aqui de 0,2. Por aí. É isso aqui, né? Eu entrei com x igual a 2, entrei com y igual a 0,2 e deu esse valor aqui. Ou seja, está coerente. Então, quando a gente faz uma conta, ela tem que estar coerente, né? Então, se a gente for olhar lá no gráfico, sim, ela está bem coerente com que esse valor, esses números estão bem coerentes com o gráfico. Tá? Isso, quantas iterações nós fizemos? Nós fizemos apenas 20 iterações. Né? Se a gente fosse fazer à mão, a gente ia fazer 2 iterações e olhe lá. Então, se eu fosse fazer só 2 iterações, por exemplo. Só para a gente ver o que aconteceu. Ó, com 2 iterações, ó, o meu x ficou bem precário. E olha o erro. O erro em x é de 39%. 39%, já tem uma porcentagem. O erro em y é este aqui. O erro aqui até que está bom, 4%. E 4% redondinho. Isso com 2 iterações. Ah, professor, mas por que tu não coloca um monte de iteração para um erro zero? Não tá, botei 200 iterações. Bom, quando eu coloquei 200 iterações, o que aconteceu? Meu erro foi para zero. O meu erro é zero. Não quer dizer que não existe erro, existe um erro. Só que ele é muito pequeno que o Celab não quis jogar na tela. E aqui, então, nós temos a aproximação da solução. Uma aproximação que deve ser muito boa. Tá? O meu erro foi para zero. Essa aproximação aqui é muito boa. Tá. Nós temos outras soluções para o sistema. Então, o que acontece? Nós temos ainda. Vamos ver aqui. Então, temos essas 3 soluções. Ó, o que nós tínhamos aqui. E aí, a intersecção. E aí eu entrei com esses valores aqui. Né? Quando eu entrei com menos 0,6 e menos 0,2. Então, vou vir aqui, botar aqui menos 0,6, 0,6 e menos 0,2. E vou mandar rodar. Rodei aqui, né? Ó, mandei rodar aqui. Eu vou ver o que eu obtive de resposta. Ó, eu obtive de resposta menos 0,45 para x, menos 0,16 para y, e o erro em x é 0 e o erro em y é 0. Né? Ou seja, está tudo muito bom. Vamos ver. Então tá aqui, né? Então tá ali a solução. A solução. Então, eu entrei com valores no terceiro quadrante e ele veio para essa solução aqui. Agora, se eu entrar com menos 0,4 e 0,2, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou entrar com menos 0,4 e 0,2. Tá? E mando rodar. Quando eu mandei rodar, deu um problema. Ele deu um problema aqui. Ele diz, o problema é singular. O que ele está dizendo? Certamente o jacobiano deve ter um determinante zero. Né? Em algum momento, aquela matriz jacobiana criou um determinante zero, como a gente já viu em algumas aulas atrás sobre sistema linear. Se a matriz ela tem um número de condicionamento muito grande, ou seja, o determinante tende a zero, o meu sistema tem um problema. E aqui nós demos um chute
né? E o sistema deu um problema, né? E eu disse para vocês que aquele ponto, né? Nós teríamos um ponto onde nós poderíamos ter um problema. E realmente foi o que aconteceu, né? Então, o que eu tive? Eu tive um problema. Divisão aqui falou em divisão por zero, né? Bom, o que acontece? Ah, mas que problema é esse? Qual solução é essa? A solução é essa aqui, né? Ou seja, eu tive um problema na hora de iniciar. Por que eu tive problema? Aquilo que eu falei. A minha derivada aqui, ela é muito íngreme, né? Então, essa derivada íngreme podia causar um problema. Então, se a gente quer muito saber essa solução, a gente pode testar outras condições iniciais. E aqui eu testei essa condição inicial, menos 0,4 e 0,4. Então, testei outra condição inicial, menos 0,4 e 0,4. Então, vou botar aqui. 0,4. Mandei rodar. Vou ver aqui. Ó, ali, né? Mandei rodar e agora ele rodou com 200 iterações, ele rodou bem bonito. Tá? Então, com erro 0, menos 0,1.17, 1.7 e 0,28. 0,29. Então, vamos ver o que eu tenho aqui no slide. É o que nós temos aqui, né? Então, realmente, feita resolvido o sistema. Então, nem sempre a gente consegue resolver. Aqui a gente conseguiu resolver, conseguiu fazer que o método convirja. Se isso não acontece, claro, existem outros métodos para resolver sistemas não lineares. Né? Existe uma bissecção, inclusive, né? Só que a bissecção aqui é nem um pouco prática. Né? Não é uma coisa prática. E também poderia ser resolvido. Né? O método de Newton sempre ele vai ser preferido por quê? Pelas vantagens que ele traz. Né? Ele rápida convergência, a programação dele é mais simples, né? Ou seja, a programação dele é muito mais simples que o método da bissecção, né? E você não precisa dar na bissecção você precisa dar de entrada um intervalo. Aqui você não precisa, aqui é um número, é um valor para x e um valor para y. Né? Oh, já acabei. Oh, não tem mais nada. Acabei cedo. Celso, Fale. por favor, Celso, esse algoritmo que tu botaste aí no Silab, esse último aí, ele tem uma alterações em relação ao que está no Moodle. Eu fiz junto contigo, mas não rodou. Se tu puder botar depois dele ali, salvar esse algoritmo também. O que está no Moodle, o que está na apresentação, ele é igual. Pois é, mas tu fez uma pequena alteração, né? Só para rodar aí. Tu tirou os print ali, dos printf ali, tu tirou os que estava comentado, tu tirou. Eu tirei os printf só, mas pois eu também fiz ali, mas tá dando um erro aqui. Mas depois eu vou ver, então, pela aula ali, onde é que deve ter alguma digitação ali. Porque assim, o algoritmo que está no slide, eu não sei mais onde ele anda. Né? Porque eu para botar aí no Moodle, eu botei primeiro o que eu achei. Então, eu tenho várias versões dele. Tanto que eu nem tinha me dado conta que eu tinha esses printf aqui, mas era só isso que tinha. Se eu pegar ele no Moodle ali e tirar os barra do printf, ele tem que rodar, né? Isso. Ou tu faz o seguinte, tu tira os printf, tudo aqui, e chama aqui, ó. Chama x. Aqui ele vai dar todo x, né? Mas aqui ele jogou todos os x, são 200 iterações. Ele botou 200x aqui. Ou eu ponho y e ponho 200y. Mas tá dando erro aqui. Eu vou dar uma verificada onde é que tem algum erro ali. Mas o que ele diz? Ele dá um erro de print? Não é do printf. Ele dá erro na coluna, na linha 4, na linha 38. Mas eu fui ver, tá ok. Mas deve ser algum ponto e vírgula que eu devo ter colocado ali. Porque em C você tem que botar sempre com ponto e vírgula. Na linguagem C, né?
E ali, não, e eu botei, eu acho que uns pontos e Assim, vírgula, ó, vou tirar aqui não depois. tem ponto e vírgula. Aqui, ó, eu vou tirar 2 pontos e vírgula. Não mudou nada. Ele continuou rodando. Aqui só tem uma tela compartilhada, né? Então ele continua rodando. O ponto e vírgula aqui é vício de quem trabalha com MATLAB. É clássico sem ponto e vírgula. Mas eu não sei o que pode ser. Tu copia de novo. Eu copio, vou colar ali e tiro os barra do printf. Isso, mas Uns tem que rodar. é que assim, ó. Eu vou postar esse algoritmo aqui no Moodle. Deixa eu postar esse aqui. Ah, show de bola. Esse aqui, ó. É que esses printf que estão aqui embaixo, eles não eram para estar. Porque realmente eles podem dar problema, porque eu não tenho erro de N. Moodle e já rodei aqui, funcionou bem. Pois é porque ele não tem o erro de x em n, né? Ele é o erro de x, eu não numero os erros em x. Então, eu vou salvar desse último aqui. O que eu gostaria de só chamar a atenção, agora eu vi inclusive nesse algoritmo, é o seguinte. É o questionário da 9ª aula. Essa situação aqui, ó. Na hora que vocês forem digitar no Scilab, o Scilab não conhece essa função aqui. O Scilab não conhece ln de x, tá? Isso aqui é só para nós. O Scilab conhece log. Assim. Ah, professor, é a mesma? É a mesma coisa. Então, isso aqui é na linguagem corrente. Isso aqui é a mesma coisa que ln de x, só que no Scilab. Certo? Quando você for trabalhar no Scilab, você vai digitar log de x. Certo? Então, era isso aqui que eu tinha que chamar a atenção de vocês, tá? Quando vocês forem tratar desse problema aqui. Bom, e era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu dei 5 exercícios, 5 questões. E vocês têm um trabalho para mim